Agora 9h14, esse bate-papo é muito importante, aí você de casa também pode participar. Afinal de contas, como é que a gente pode estar diferenciando otimismo e positividade tóxica, principalmente agora em tempos de Covid? Esse é o nosso tema com o psicólogo Wagner Costa. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ellen, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. E vamos pensar no assunto, porque isso é muito sério. Eu já pergunto, basicamente, o que é o conceito positividade tóxica? Positividade tóxica está sendo definido como aquele tipo de pensamento onde você nega o sofrimento. Nós temos, por definição, para entendimento, emoções positivas e emoções negativas. Essas emoções negativas, elas não podem ser arrancadas da nossa vida. Tristeza é emoção negativa, mas você precisa viver a tristeza. Luto, raiva, sabe, insatisfação, frustração, todas essas emoções que nós chamamos de negativas, elas têm um significado e elas nos levam à ação. Quando eu fico com raiva, isso significa que algo saiu do meu controle e eu preciso agir diferente ou aprender alguma coisa. Quando eu vou fazer uma prova e eu fico ansioso, essa ansiedade, ela tá me dizendo que talvez eu não esteja tão preparado quanto eu pensei. Aí o que acontece? As pessoas tentam dizer, eu não vou ficar nervoso, eu não vou ficar nervoso, eu não sinto isso, e isso, em vez de ajudar, prejudica. Isso é positividade tóxica. É eu tentar negar que existe em mim emoções que nós chamamos de negativas, mas que elas não devem ser arrancadas. Eu preciso aprender a conviver com elas e utilizá-las a meu favor. Seria, no caso, algumas pessoas estarem se auto-obrigando a estar bem? Sim, tem gente que sofre uma decepção e aí quer perdoar de qualquer jeito, aquela coisa de gratidão pela vida. Gente, gratidão pela vida é um reconhecimento de que existe um mistério. Uns chamam de Deus, uns chamam de Alá, uns chamam de qualquer nome que você dê. Então, quando eu tenho gratidão pela vida, não é mandando figurinha de gratiluz, gratidão, bom dia e tal. E é isso que as pessoas estão fazendo. Não é essa a ideia. Eu preciso reconhecer que a vida tem um mistério, que eu não domino o meu futuro, que as coisas que vão acontecer, algumas eu posso planejar, nem sempre elas dão certo. Essa coisa de distorcer a realidade e não absorver o que está passando, isso é por conta também um pouco das redes sociais, que as pessoas querem mostrar o tempo todo que estão bem? Com certeza. Recentemente saiu uma pesquisa que diz que 86% dos adolescentes usam filtros para postarem suas fotos nas redes sociais. Esse problema de rede social tá tão intenso, e eu brinco com as pessoas, mas o que eu tô falando aqui é sério. Tem gente que fala comigo por celular, e aí eu vejo a foto da pessoa no WhatsApp. E aí, quando eu encontro a pessoa, ela lembra de mim, não sei quem é, porque é outra pessoa. Muita edição em cima, né? Então, o que está acontecendo? Nós estamos editando a nossa vida. Como se costuma dizer, Instagram virou vida de positividade tóxica. Por quê? Porque não tem tristeza, não tem dor, não tem sofrimento. Eu sempre escolho o melhor ângulo com o melhor filtro e fica lindo. E aí eu sofro porque eu tenho certeza que não é verdade, e o outro que vê sofre porque ele acha que é verdade. Entendeu? E aí, no caso, a pessoa que camufla a sua vida real, quais as consequências psicológicas para elas? As consequências é não se conhecer, é necessário se aceitar. Eu tô fazendo 58 anos esse ano, eu tenho que aceitar que eu estou envelhecendo. Isso faz parte da vida, o envelhecimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber aquilo que o Jung chamava do que é minha persona, do que o Deepak Chopra chama de sombra e luz. Eu preciso conhecer meus pontos fortes e meus pontos fracos. Não é para arrancar os pontos fracos, é para trabalhá-los para que eles possam ser utilizados a meu favor. Então, distorcer a vida e negar sempre vai nos levar para um outro sofrimento, porque é a questão da ilusão. Eu começo a viver uma fantasia que jamais vai acontecer, eu vou me frustrar. E tem um outro termo que a Monja Coen usa, que é delusão. É quando eu tenho certeza que é mentira, mas eu acredito.
É interessante isso. Tem muita gente que ele tem certeza que é mentira, mas ele acredita. E aí vive tentando agradar os outros, tentando ser amado, tentando receber carinho, coisa que não é possível de todos os lados. Sempre existirá dor, porque a vida, como diria o Buda, tem sofrimento, mas eu posso evitar o que o Buda chamava de sofrimento do sofrimento. Eu quebrei a perna porque meu osso pode quebrar, eu levei uma queda. Mas se eu me desespero porque eu quebrei a perna, eu estou sofrendo por um sofrimento. Como é que eu supero isso? Eu me desapego às coisas. Quebrei a perna, beleza, o que eu posso fazer? Vou andar para frente. Isso não é positividade tóxica. Isso é uma visão de mundo coerente, onde eu reconheço que agora existe uma limitação. O que é que eu vou fazer para lidar com essa limitação? O que é positividade normal, de acordo com a psicologia? Positividade normal seria o otimismo. Eu preciso ser otimista. O que é ser otimista na vida? É eu reconhecer meus limites e olhar as coisas fazendo uma avaliação. Deu errado? Qual é a minha responsabilidade e qual é a responsabilidade do outro? Quando eu sou otimista de forma coerente, eu consigo perceber que algo deu errado, um relacionamento deu errado, eu penso, isso deu errado por isso, isso e isso. Eu entendo qual é a minha responsabilidade, eu não sinto culpa. Eu tento corrigir para que nos próximos eu viva melhor. Ser otimista hoje é uma recomendação da psicologia positiva. Seja otimista, olhe para a vida com otimismo. Olhar a vida com otimismo não é olhar a vida com ilusão. Eu preciso saber meus limites, meu potencial, me conhecer e cultivar uma coisa que eu gosto muito de falar, que é a autoestima. Conceito de autoestima é a confiança na minha capacidade para pensar e enfrentar os desafios da vida. Destruíram essa palavra autoestima. As pessoas associam autoestima com bumbum durinho, com braço forte, com barriga tanquinho, com cabelo lindo, com roupa bonita. Isso não é autoestima. Isso é aparência, vaidade. Não tem nada errado de você andar bonitinho, arrumado. Ande arrumadinho, isso é muito importante. Mas agora, não é isso, né? O sentido é. Não é isso. O que é autoestima? Eu fui convidado para vir aqui na rádio participar de um programa ao vivo. Aí meu coração acelerou. Aí eu digo para mim, mas eu tenho capacidade para fazer isso, que eu já fiz outras vezes, e o que quer que aconteça lá eu vou resolver, porque eu sou inteligente. Então veja, eu confio em mim e na minha capacidade de resolver os problemas. Se você fizer uma pergunta que eu não sei responder, eu não tenho problema nenhum em dizer eu não sei responder. Me dá um tempo aí, eu volto na próxima semana, vou estudar e nós vamos conversar. Isso é autoestima. Quando eu não tenho essa autoestima equilibrada, aí eu vou ficar nervoso, aí eu vou me bater, aí eu vou evitar, aí eu fujo do programa, eu fujo dos confrontos. Não existe vida sem confronto. Sempre nós vamos ter que fazer enfrentamentos. Em todos os lugares. É com a sua mãe, com o seu filho, com o namorado, com o marido, com o amigo. No ambiente de trabalho, sempre vai ter confronto. Agora, como eu vou resolver esses confrontos? Otimismo, autoestima, positividade num nível que não seja tóxico. Como lidar com as frustrações, Wagner, sendo otimista no ponto normal, né? Veja, ainda mais em tempos de pandemia. Chore quando der vontade de chorar. Reconheça a sua dor. Nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade. Uma coisa que eu digo muito para as pessoas que vão ao meu consultório: o ser humano é muito mais frágil do que cruel. Isso é uma frase que eu li num livro. E essa ideia de que eu preciso reconhecer a fragilidade dos outros e a minha fragilidade. Como é que eu faço para vencer, sabe, esse tipo de sofrimento? É olhando para o outro com empatia, vendo que ele é tão frágil quanto eu e que os problemas que ele criou para mim, às vezes eu crio para o outro.
Você foi falando assim, eu fico imaginando a minha vida, né? Aqui a gente fica pensando, porque assim, as pessoas que ouvem a gente pensam que nosso dia tá maravilhoso. Que a vida é só beleza. E a gente tem aquela coisa assim, uma ótima semana para vocês, como a gente falou agora. Só que, por exemplo, essa positividade, cada pessoa é um universo. Eu posso falar uma ótima semana, mas meu fim de semana não foi bom e eu não tô com energia boa para o começo da semana. Isso é normal, a gente aceitar e tentar lidar com isso, né? Mas isso é que é ser otimista, pé no chão. Isso é que é você viver essa ideia da positividade no sentido de construir um pensamento que seja positivo. Ter uma perspectiva positiva da vida é eu me questionar quais são minhas limitações para fazer isso, o que eu preciso. Nós falávamos aqui em off, né? Aquela coisa de eu vou ter uma reunião, algo decisivo na minha vida. Não adianta eu ficar dizendo que eu vou fazer tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não, é melhor eu me perguntar o que eu preciso me preparar, o que eu preciso estudar para que dê tudo certo. Eu vim aqui participar desse programa. Eu poderia não ter estudado nada, porque eu passo a semana toda lendo e falando sobre esses temas. Mas ontem eu sentei, ontem eu fui estudar, ontem eu fui reler algumas coisas. Isso é encarar a vida com essa perspectiva. E assim, Ellen, é aquilo que você falou, mas meu final de semana não foi muito bom. Eu não preciso estar compartilhando as minhas dores com todas as pessoas. E os outros precisam saber que eu não vou compartilhar toda a minha vida com eles. Tem gente que se ofende por isso. Você tem amigos que são amigos para assistir futebol. E você tem amigos que é para falar da sua vida, do seu sofrimento. São amigos totalmente diferentes. Tem pessoas que eu converso sobre novela e filmes, tem pessoas que a gente senta no bar para tomar um vinho, uma cerveja, e tem pessoas que eu compartilho a intimidade da minha vida. Não se ofenda se você não faz parte desse grupo. Wagner, eu tenho uma pergunta para você. Hoje de manhã mesmo eu ouvi uma pessoa falando comigo, um farmacêutico muito respeitado aqui na cidade, falou comigo assim: olha, amigo, não compartilhe tudo da sua vida no Facebook, nos stories, não coloca, porque às vezes você quer mostrar que você está feliz e algumas pessoas vão encarar isso como algo afrontoso, e aí parece que as pessoas não gostam de te ver feliz, aí isso prejudica você e quem está te desejando mal. Isso é verídico, né, Wagner? É de praxe. Com certeza. O padre Fábio de Mello diz que amigo é aquele que suporta a tua felicidade. Que ele diz que até o inimigo te dá a mão quando você está no sofrimento. Então, se nós olharmos essa questão das redes sociais, o que a gente tem percebido é que tem gente que quer mostrar felicidade demais, aí ele incomoda o outro. Ele incomoda o outro. Porque às vezes as pessoas sabem que aquilo não é real. E às vezes quem não sabe vai sofrer por isso. Então eu, sem perceber, eu tô infringindo sofrimento a alguém. E é bem verdade essa ideia de que eu não tenho que compartilhar todas as minhas alegrias. Nós estamos usando a rede social de forma equivocada. Essa é a minha percepção. E eu acredito que eu tô certo, sabe por quê? Porque as pesquisas mostram que os adolescentes estão entrando em depressão porque eles começam a se comparar demais. Então tem adolescente que ele criou um perfil onde ele só fala com filtro, onde ele criou uma personalidade. Aí ele não quer mais ir pra festa, porque ele sabe que se ele chegar na festa, vai ter uma criatura que nem eu, que vai dizer, sim, quem é você? Aí, não, eu sou aquela pessoa que conversa contigo. Sério? Entendeu? Isso é grave nas nossas vidas. Eu não posso criar uma imagem tal que depois eu mesmo não possa suportá-la. Então, para a gente pincelar aqui o nosso bate-papo, como é que a gente pode lidar com o cenário atual, sendo positivo? E essa busca por esse sentimento é uma possibilidade, não uma obrigação. A gente precisa colocar isso na mente. Não é obrigação ser feliz, ser grato, gratidão 24 horas.
Tem que saber aceitar, assimilar e aprender com a dor, né? Sim. Observe. Eu vou citar aqui, não é? Estamos falando de Jesus, é sempre uma referência, mas em alguns momentos dizem que Jesus fez uns questionamentos diferentes, né? Que até as pessoas religiosas leem aquilo lá de será que ele falou isso mesmo e tal. Mas veja, mesmo eu acreditando em Deus, mesmo eu acreditando num ser supremo, tem horas que eu olho pro lado e digo, ei rapaz, ajuda aí, né? Não tem nada de errado de em algum momento da minha vida, pelo meu sofrimento, eu me revoltar contra Deus. Se Ele é Deus. Mas no luto acontece, né? Sim, mas veja, eu me revoltar contra Deus significa que naquele momento a dor é tão intensa que eu não sei o que fazer. Se Deus é Deus, com certeza Ele vai entender isso. Ninguém vai pro inferno por causa dessa revolta que é a dor. Às vezes a dor te põe em surto, às vezes a dor te tira do teu equilíbrio. Não sei aqui quem está nos ouvindo se já sentiu dor. Eu já senti 2 dores que outro dia até o pessoal dizia, não, nada é igual a dor do parto. Aí um obstetra disse para mim, pedra na vesícula dói tanto quanto dor no parto. Ela já teve pedra na vesícula e já teve filho. Eu digo, então eu tô bem, porque eu sei o que é dor de uma pedra na vesícula tentando sair. E o senhor também falou uma vez para mim que acompanha casos de pessoas que perderam, a mãe perdeu filhos, marido com a Covid, né? Sim, o luto é um sofrimento muito intenso, principalmente se a pessoa não tem uma visão religiosa da vida, porque algumas pessoas dizem que a gente se engana com a religião, mas eu sempre digo, o seu modelo de mundo, qualquer que seja ele precisa te fazer viver a vida com equilíbrio. Se o teu modelo de mundo está te fazendo bem, continua com ele. Se ele não está te fazendo bem, se você está sofrendo demais e se revoltando, pense em fazer alguns ajustes. Então, viver com o sofrimento é uma necessidade e sofrer pelo sofrimento às vezes pode ser uma opção. Nós precisamos sempre voltar a esse assunto, conversar sobre isso e lembrar, vamos ter uma semana positiva, vamos caminhar para frente, vamos procurar soluções. Não é acreditar que tudo vai se solucionar sozinho. É como diz o Cortella quando ele fala de esperança. Ele sempre fala a esperança do verbo esperançar. E aí ele usa o termo, eu esperar fazendo alguma coisa. Não é deitar e ficar aguardando que Deus resolva meus problemas. Tem muita gente com esse tipo de pensamento. Eu vou jogar para o universo e o universo vai responder para mim. O universo responde para quem está trabalhando, não é para quem está deitado aguardando. Tá certo. Olha, esse foi o nosso bate-papo. Eu espero que o senhor volte mais e mais vezes aqui. Vamos voltar? Eu lhe mandei uma mensagem falando sobre isso. Você decide. Nada, a gente com certeza, eu sempre reforço que é importante você passar pra gente esse conhecimento e você passa de uma maneira muito simples para as pessoas que estão passando por momentos de dor e tormento em casa. Muito obrigada, até a próxima. Obrigado e vamos ter uma semana positiva. Da melhor forma, normal e não acima do normal, né? Exato. Vamos pro intervalo comercial, a gente volta já, não sai daí.